Olá, pessoal. Eu me chamo Liliane e eu quero conversar hoje com vocês sobre cultura organizacional e como se constrói uma cultura organizacional forte. Vou comentar com vocês com base em um livro que eu tô lendo. Ele não é sobre comportamento humano especificamente, ou sobre a área de recursos humanos, mas ele trouxe vários insights. Eu digo que quando a gente está fazendo outras leituras, o nosso cérebro não para muitas vezes de trabalhar, então eu fui fazendo alguns links em relação à minha leitura e também experiências que eu já passei e também ao modelo de cultura organizacional. Então, como construir uma cultura forte? O livro que eu vou comentar com vocês é sobre o Sapiens, uma breve história da humanidade. E dentro desse contexto, o que o autor traz, tá, gente? Ele mostra muito que a humanidade em si, ela só conseguiu colaborar com um grande número de pessoas, diferente de outras espécies, graças à comunicação. E principalmente por contar histórias. Então, ele afirma muito isso, que a base dos grupos só conseguiram colaborar de maneira junta, vamos dizer assim, através dos mitos que foram compartilhados. E ficções que, na verdade, a gente acaba aceitando como uma verdade absoluta, né? E isso também se aplica ao modelo corporativo, se a gente for pensar. Ele traz vários exemplos, tá, gente, de situações de dia a dia, mas eu vou trazer dois exemplos que acho que foram os mais gritantes ali para mim, principalmente trazendo para o quesito de modelo organizacional. Um deles é sobre a Peugeot. Então, vocês já conhecem o símbolo da Peugeot, já ouviram falar. Ela é uma empresa grande, hoje ela emprega aí cerca de 200 mil pessoas no total. E o ponto central é que a empresa, a Peugeot e todas as outras, elas só existem porque a gente acredita nelas. A Peugeot é o que a gente chama de ficção jurídica, né? Então, antigamente, como é que funcionava? Uma pessoa queria empreender, ela ia lá, empreendia, só que se acontecesse algum problema no seu negócio, ela perdia a casa, perdia itens básicos que eram de sobrevivência. Então, por isso se criou a pessoa jurídica, que protege a questão da pessoa física em casos em que a empresa acaba não tendo alguns problemas financeiros ou entre outros quesitos, né? E um conceito que a gente foi criado para proteger os donos, mas que é algo extremamente grande hoje, se a gente for pensar, né? E quando a gente fala de empresas, a gente sempre pensa como se elas fossem entidades reais, né? Como na verdade elas só existem porque todos acreditam nela. E outro exemplo ali, até falando sobre a Peugeot em si, né, gente? Ela foi construída em um vilarejo, agora eu não lembro o nome do vilarejo em si, mas fica muito próximo, questão de 300 quilômetros, que foi achado uma estatueta de marfim do Homem-Leão, que não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas é muito parecido com o símbolo da Peugeot. Algo tem em comum, né? E outro exemplo que o livro acaba trazendo é algo que todos nós utilizamos hoje, que é o dinheiro. Antigamente, o que se fazia, né? As pessoas trocavam coisas por insumos. Então, por exemplo, eu sou um plantador de sítio, num sítio ali. Tenho laranjas, mas eu quero comprar carne. Eu ia lá e tentava trocar por laranjas. Só que isso era muito difícil, monetizar isso. E, além disso, se a pessoa que vende carne não quiser as laranjas, ela quer, sei lá, um tecido, outra coisa, e eu não tenho aquilo para fornecer. Então, isso era uma coisa muito difícil. Então, começou a se utilizar algumas coisas para trocas, então, desde conchas, entre outras coisas que eles utilizavam, até chegar no ouro e até chegar no papel moeda que nós utilizamos hoje. E se a gente for pensar ainda um pouco mais, nem isso hoje nós utilizamos, não sei vocês, mas eu não pego dinheiro vivo na mão já vai fazer um bom tempo. Eu utilizo o digital, faço Pix, entre outras coisas, a gente troca, acredita, é uma crença coletiva compartilhada muito instaurada, que todos confiam nisso, todos confiam nessa crença compartilhada, para que dê certo, para que a gente possa trocar por outras coisas, seja porque a gente quer consumir outras coisas em si. E o que tudo isso tem a ver com cultura organizacional? Pensa em uma empresa que vai lá e descreve a sua missão, visão, valores, coloca lá de uma forma bonita, que normalmente essas escritas são muito bem elaboradas, né? Tem um pessoal do marketing, às vezes, que está por trás desse processo, mas agora pensa,
a empresa, ela realmente age de acordo com essa missão, visão e valores que está escrita em um site, que está escrita em um uniforme de funcionário, muitas vezes até. Então, isso realmente acontece ou não? Então, pensa nas empresas que tu já passou. As palavras que estão escritas lá nas paredes, elas realmente são coerentes? Eu vou dizer para vocês que eu já passei por alguns tipos de empresa, tá? Eu tenho mais de 10 anos aí na área de recursos humanos e já trabalhei em outras empresas não atuando na área de RH também. Então, a gente sabe que tem empresas que realmente seguem e tem outras que não, né? E não é no que está escrito, mas sim no que vive, nas atitudes, nos comportamentos, nas interações diárias que se tem. E eu digo que até mais. Sabe a famosa rádio corredor? Que toda empresa tem? Seja ela presencial, seja ela online, remota. Todas as empresas têm essa rádio corredor. E eu digo que às vezes a cultura ela vive muito ali na rádio corredor também, tá? Falando um pouquinho ali dos ambientes que eu já trabalhei, tá, gente? Eu já trabalhei em ambientes que estavam realmente de acordo, a missão, visão e valores e as atitudes na prática, assim como teve empresas, assim, foram poucas, mas que eu trabalhei, e que não condiziam, né? Eu digo assim, graças a Deus, hoje eu tenho uma empresa maravilhosa que realmente condiz com o que está na missão, visão e valores dela. Mas uma das que eu trabalhei, imperava a lei do mais forte, tá? E se tu não te adaptasse àquele ambiente, não te adaptasse àquela cultura, tu praticamente não sobrevivia. Era um ambiente bem hostil, tá, gente? Pro meu perfil e pro meu jeito de trabalho não combinava. E tá tudo bem. Tem empresas que talvez para outros tipos de pessoa esteja muito adaptado, né? E o slogan da empresa era totalmente contrário do que a cultura dizia. Assim como eu trabalhei em empresas, gente, assim, eu lembro de uma empresa que eu trabalhei que era um pequeno porte, mas que a dona do escritório, ela era muito justa. A missão, visão, valores que tem no site realmente são extremamente condizentes. E ela tratava todos com muito respeito e muita justiça. E ela passava isso para os líderes que estavam abaixo dela, e isso era em todos os tipos de atitudes, seja numa contratação, numa demissão, na forma de conduzir as coisas, na forma de remunerar as pessoas. Então, construir uma cultura forte, ela vai exigir começar primeiro por cima, pela autoliderança. E após vai ser transmitida para o restante da organização, né? E isso se dá no quê? Em cada comunicação, no tratamento que é feito com as pessoas, treinamentos, no processo, em todos os processos que são realizados, em como se negocia até mesmo com próprios fornecedores, né? E principalmente nas decisões, sejam qual elas forem. Então, trazendo para o exemplo de RH, aplicando um pouco mais. Desde o momento que eu faço um recrutamento e seleção, se a minha missão, a minha visão e os meus valores, por exemplo, dentro dos valores, eu coloco que tem diversidade. Não pode existir nada que esteja contrário a isso dentro de todos os meus processos, né? Então, eu comentei sobre a questão de recrutamento e seleção, processo de demissão. Então, se eu sou uma empresa que eu respeito, eu, no mínimo, tenho que ter feedbacks constantes, dar a oportunidade de melhoria para essas pessoas. Estou dando exemplos práticos, tá, gente? Mas é pensar qual é a cultura da empresa. E até mesmo ter muito uma conversa com a autoliderança, porque muitas das empresas hoje brasileiras ali, elas vieram de pessoas que empreenderam, que foram pioneiras no que fizeram e que tinham valores muito bem instituídos. Só que, sei lá, a empresa tem 50 anos e entra uma pessoa de 20 anos, ela não vai conhecer a história dessa pessoa que empreendeu. Então, tá muito no RH transmitir isso, entender qual é a história, qual é a base e se quer continuar com esta base de história, de valores, para conseguir disseminar isso tanto para as lideranças, para os colaboradores, de maneira bem assertiva e realista também, né? Então, isso daí vai nas estratégias dos negócios da empresa. Então, é muito num contexto geral. A cultura, ela não se mantém viva sozinha. Então, a pessoa empreendeu, foi lá, construiu, aumentou o número de colaboradores, de pessoas que estão participando, e para que as pessoas realmente consigam entrar nessa cultura que foi a que se iniciou, que foi pioneira, é necessário fomentar isso através das comunicações, através das interações, do jeito, do trato com os próprios colaboradores em si. E o RH
ele tem essa missão de manter essa cultura viva, ele é o guardião, né? E não é apenas cuidar de processos, ele vai muito além, ele vai em questão do impacto que vai ter sobre as pessoas. Então, a partir do momento que eu faço processos de um recrutamento e seleção que não são muito adequados, isso pode gerar uma reputação também para a marca. Então, eu digo que cuidar das pessoas e agir de acordo com a missão, cultura, valores, missão, visão e valores da empresa, entender a sua história, entender a sua origem, vai trazer também estratégia, tanto para o negócio quanto o cuidado com as pessoas, que eu digo que o RH ele tem que balancear, tem que trazer os resultados, sim, pensar em resultados, porque a empresa vive disso, mas é cuidar das pessoas que estão ali. Então, é aliar essa questão da cultura e entender o que a tua empresa tem como cultura realmente desde a origem dela e qual é a estratégia que ela tem também, para que consiga fazer essas conexões. Então, e às vezes as pessoas vão entender, essa cultura não é a que eu quero estar. E tá tudo bem, tá tudo certo. Assim como eu comentei de um exemplo que não condizia com o meu perfil e com o que eu acredito de valores pessoais. Tá? Mas talvez para outras pessoas condiz e tá tudo certo, tá tudo bem. São perfis de pessoas diferentes. E eu faço um questionamento. A tua empresa, ela tem vivido a cultura que ela prega? Ou só uma história mal contada? Né? Então, são reflexões e talvez pensos para que vocês possam elaborar dentro da empresa de vocês o que realmente é verídico e que as pessoas realmente comprem e contem a história correta. Espero que eu tenha contribuído aí para o conhecimento de vocês.